Oi, chuchuzinhos, tudo bem? Vai tremer um pouquinho meu celular, tá? A nossa aula de hoje, geografia, a gente vai falar sobre nova ordem mundial ou nova desordem mundial, vocês vão entender por quê, né, do nova ordem e nova desordem. Para isso, eu preciso explicar essa palavrinha que é geopolítica. O que é geopolítica? É uma parte da geografia, né, que busca interpretar os fatos atuais e o desenvolvimento dos países, através das relações e estratégias entre poder político e os espaços geográficos dessas nações. Como assim, Pro? Como se dá o relacionamento entre países? Se são aliados, se são inimigos, como que eles estão, né, na economia, tá? Como que é administrado seu território, se está em paz, se está em guerra, tudo isso é ligado à geopolítica. E para a gente falar de nova ordem mundial, vou explicar o que significa, né? A nova ordem mundial, ela é uma disputa econômica e financeira, né, entre três polos de poder. Então, a gente tem representando aqui, ó, né, a América pelos Estados Unidos, a Europa pela Alemanha e a Ásia, esses dois caras aqui, que é o Japão e a China, tá? E aí, mas antes de entender o que é essa nova ordem mundial, a gente tem que saber como que ela surgiu, né, em que contexto. Então, depois da Segunda Guerra, que tem fotinhos da Segunda Guerra, né, durante a Segunda Guerra, dois países lutaram lado a lado, que foi os Estados Unidos e a União Soviética, né? Que foi durante esse período aqui, ó, 1939 a 1945. Até então, eles eram aliados, tá? E eles foram que tiveram menos estragos no seu território no período da guerra, tá? Porque o continente europeu foi muito devastado. Então, eles dois meio que ficaram por cima da carne seca. Só que aconteceu... Depois, né, daí surgiu um período que a gente chama de Guerra Fria. Essa Guerra Fria aqui foi uma briga entre os dois, né, entre os Estados Unidos e a União Soviética, uma treta ali, um conflito, né, porque cada um representava um ideal, um pensamento. Então, os Estados Unidos, eles representavam isso que a gente chama de capitalista. E a União Soviética representava o lado socialista, que eram dois pensamentos totalmente diferentes. Por isso que deu isso aqui, deu essa treta, essa briga, tá? Alguns historiadores, eles chamam esse período de bipolar. Por que bipolar? Porque ficou dividido o mundo em dois polos, né? A Terra tinha que escolher entre duas grandes potências mundiais, que eram os Estados Unidos ou a União Soviética, né? Tinha que escolher um lado para seguir, e os dois queriam dominar, conquistar o mundo. Esse período, ele foi ficando fraquinho, né, ali durante a década de 80, porque a União Soviética sofreu uma grande crise econômica, né, ela gastou muita grana com investimento em armas e ela estava bugada ali em tecnologia se fosse comparar com países capitalistas, principalmente os Estados Unidos. E aí aqui na foto a gente vê o que culminou mesmo com o fim da Guerra Fria. Foi a derrubada do Muro de Berlim, né, ele caiu, foi derrubado em 1989, e ele separava ali de um lado, ficava países capitalistas, né, e ele foi derrubado na porrada pelos povos, tanto do lado socialista como do lado capitalista. Por isso teve que ter uma nova divisão, né, já que acabou ali o muro. E aí, pá, surgiu a nova ordem mundial, né? Os especialistas, eles classificam dessas formas aqui, ó. A gente pode falar que é unipolar, que tem um polo, né, um dono, multipolar, vários polos, vários donos do mundo. Mas, o que acontece? Alguns especialistas, eles falam que tem uma outra ordem aí, ó, ou desordem, né? Que é apolar, não tem polo nenhum, então não tem dono, né? Que bagunça! Então, aqui, para vocês entenderem, eu vou explicar essa zona toda para vocês. A gente tem, assim, a divisão do mundo em bipolar, que é o que eu expliquei lá da Guerra Fria, né? Que era a briguinha entre esses dois, Estados Unidos e União Soviética, mas ela acabou, eba. E aí a gente pode falar que teve a divisão dessas potências aqui que ganham muito dinheiro, né? Tem um PIB alto, que é os Estados Unidos, Japão, China e Alemanha, né? Poderia dizer que eles mandam financeiramente no mundo, né? Mas tem um gigante aqui que ele meio que domina tudo, né? Que seria os Estados Unidos, o xerife mundial. Só que ele não domina mais. Peraí, né? Então a gente fala que é polar, não tem mais ordem, só bagunça, só desordem, né? Mas por que só tem bagunça, né? O que aconteceu? Então, assim, por que a bagunça começou? A bagunça começou por causa desse episódio aí, ó, 11 de setembro, né? Para quem não sabe ou não era nascido, 11 de setembro foi um atentado lá contra as Torres Gêmeas nos Estados Unidos. E ele meio que perdeu a credibilidade, né? Por quê? Provou que não é tão gigante assim, né? Foi ameaçada a segurança, né? Então ficou essa coisa assim de que ele mandava, mas já não manda tanto, ok? E quem manda agora, A gente não sabe. Agora ficou a maior bagunça. Então vamos resumir. Velha ordem, a gente tinha bipolaridade, que era a briga entre os dois gigantes, Estados Unidos e União Soviética. A nova ordem, na nova ordem, quem manda, na verdade, é esse cara aqui, ó,
que é o dinheiro. Quem tem grana tá mandando e a grana tá ligada ao capitalismo. E é esses carinhas aqui, ó, os blocos econômicos, que são panelinhas, grupinhos de países que se unem para se ajudar. No caso do Brasil aqui, ó, a gente tá no bloco que se chama Mercosul. Certo, galera? Tudo bem? Todo mundo entendeu tudinho? Sim? Então, beleza, bora fazer as atividades que eu coloquei lá no Classroom. Beijão!